Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora e o São Paulo continua faturando alto, muito alto mesmo, com negociações de jogadores que saíram da base do São Paulo com aquele sistema de solidariedade da FIFA. O número que o São Paulo já faturou essa temporada de 2024, olha, me surpreendeu e pode aumentar muito mais, dependendo aí, lógico, das negociações que acontecerem ainda nesta janela de meio do ano, tá? Vamos falar sobre esse assunto que é bem importante, porque é dinheiro e coisa que o São Paulo não tem, não é verdade? E também vamos falar aí, Zubeldia dispensando o jogador, mesmo precisando de volante. Quero muito saber da sua opinião sobre esse assunto que a gente vai trazer aqui no vídeo, tá? E também falar que o São Paulo aí vai aumentar a sua média de idade para a próxima temporada, porque já ainda agora em 2024 já está iniciando, né? E começando conversas com jogadores já do elenco para uma renovação e com isso o São Paulo dá aquela pequena elevada aí na média de idade do elenco, tá? E é lógico, né? Jogo amanhã, Copa do Brasil, tudo. Tudo que você precisa saber sobre Goiás e São Paulo, que acontece amanhã, 8 horas da noite, lá na Serrinha, né? Jogo aí de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, jogo muito importante. Lógico, encaminhamos a classificação, mas amanhã tem que confirmar, tá? Transmissão pela Prime Video, fechou? Então, deixa aquele likezão, bora deixar aquele likezão agora aí para você já não esquecer. Likezão no vídeo, inscrição aqui no canal também, que é super importante, é lógico, a sua opinião aí no campo dos comentários, tá? Bom, vamos falar já do que é importante, mais recente aí, que é lógico, jogo de amanhã. São Paulo fechou a sua preparação hoje, né, lá no CT da Barra Funda, já viajou e já está lá em Goiânia para dar aquela descansada no hotel, né, para poder, lógico, enfrentar o time do Goiás amanhã. O time do Goiás aí que trocou de técnico, não é verdade? Mancini saiu do Goianiense e já é técnico do time esmeraldino lá de Goiás, né? O rival do São Paulo amanhã. Então ele já vai estar em campo ali, já, né, instruindo os jogadores do Goiás, é lógico. A gente tem que ficar esperto, porque jogadores, quando chega aquele novo técnico, sabe aí, né, que tem que mostrar serviço. Então, é bem capaz que o time do Goiás aí jogue, né, a vida praticamente nesse jogo aí, mas a diretoria do Goiás também sabe que o Mancini não chegou para classificar o Goiás para as quartas de final aí da Copa do Brasil, e sim para ter aquela manutenção e tentar o acesso para a Série A do próximo ano. Esse é o objetivo do Mancini lá do Goiás. Mas tem esse entrave aí, tem esse confronto com o nosso tricolor amanhã, tá? Time titular, força máxima, né? Até porque aí no final de semana a gente tem um Atlético Goianiense no Morumbi e depois a gente tem um jogo contra o Nacional do Uruguai lá no Uruguai. Então, força máxima para hoje, Copa, que vale muita grana. Vou te passar aqui também o valor que o São Paulo pode faturar caso passe para as quartas de final, né? Poupa os caras no final de semana, né, para dar uma descansada ou dar pelo menos o mínimo de minutagem possível dentro de campo, e é lógico, para dar aquela rodada no elenco e aproveitar alguns jogadores que não vêm tendo muita oportunidade, aí sim lá no Uruguai contra o Nacional, novamente em Copas, agora pela Libertadores, força máxima, time titular, tá? Para esse jogo de amanhã, duas baixas, tá? Mais uma vez, Igor Vinícius nem viajou com o elenco, está sendo preservado aí porque está para estourar. A informação que tem do departamento médico é uma ausência para preservar algum tipo de lesão que possa ocorrer com o jogador. Então, mais uma vez aí, Igor Vinícius fora. Então, com isso, Rafinha deve ser o titular, Moreira deve ser
o reserva imediato para a lateral direita, tá? Outro também que não viajou, mas que até que apareceu ali nas divulgações do São Paulo foi o Galopo, né? Galopo que realmente aí resolveu a sua situação, vai realmente ficar no São Paulo, já que não teve ali nenhum tipo de acordo entre São Paulo e Boca Juniors, muito menos o Rosário Central, né? Dois times que estavam interessados no Galopo, não teve acordo, então o jogador deve permanecer e continuar no São Paulo, lógico, vai trabalhar aí para poder ver se tem algum tipo de chance aí com o Zubeldia, mas para esse jogo contra o Goiás também não viajou, porque continua ainda com dores no pé, então. Igor Vinícius e Galopo, os dois jogadores que estão fora aí dessa partida, além aí dos jogadores que estão no departamento médico, tanto o Alisson também como o Pablo Maia, tá? Então, um provável time do São Paulo amanhã para encarar o Goiás lá na Serrinha, Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, a linha defensiva, né? Com Luiz Gustavo e Bobadilha na volância, né? Lucas Luciano, que tem volta, hein? Volta do Luciano e já deve voltar como titular naquela formação tradicional que o Zubeldia gosta bastante de jogar, tá? Luciano no meio, Lucas na direita e Ferreira pela esquerda. No comando de ataque, Caleri é o nosso camisa 9 artilheiro aí. Então, força máxima para encarar o Goiás amanhã pela Copa do Brasil, tá? Bom, só por estar aí nas oitavas de final, né? O São Paulo já faturou 3,4 milhões de reais. Só por passar aí e estar nas oitavas de final. Se passar para as quartas de final, se conseguir aí acabar cravando, né, e efetivando a sua passagem amanhã contra o Goiás, vai faturar mais 4 milhões e meio de reais aí, é a premiação do time que chega até as quartas de final. O sorteio das quartas de final, lógico, vai se definir após todos os jogos aí dessas oitavas de final, deve ser aí para a próxima semana, mais tardar na outra semana, porque os jogos já devem acontecer quase que imediato. Não vai demorar muito para os jogos das quartas de final da Copa do Brasil, tá? A arbitragem, que é importante também para o jogo de amanhã, tá? Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, é o cara do apito, é o cara que vai ficar no comando da partida, com o Rodrigo Figueiredo, do Rio de Janeiro, como bandeira, e Felipe Alan também de Oliveira, de Minas Gerais também, os dois auxiliares, tá? Já no VAR, o cara do computador, o cara das linhas, o cara que vai ficar enchendo o saco do juizão Marco Aurélio Fazecas, também de Minas Gerais. Então, praticamente só um cara ali, um auxiliar do Rio de Janeiro, o restante todo mundo de Minas Gerais para esse confronto entre São Paulo e Goiás amanhã pela Copa do Brasil, tá? E tem notícia, hein? Tem notícia importante, como eu já falei aqui no início do vídeo, mas antes disso, Loja do Drex, linkzão aí no primeiro comentário fixado, dá aquela moralzona pro Drex aí, o patrocinador do canal, que nós faz mesmo aqui, é eu, e eu, não tem jeito, não temos patrocinadores aqui no canal, mas se você quiser dar uma moral, dá aquela força aqui pro canal, e lógico, levar aí uma camiseta bem bacana, bem legal, para sua casa, é a Loja do Drex, link no primeiro comentário, dá para você fazer esse pagamento via Pix, via boleto e também até 6 vezes no cartão de crédito sem juros, hein? Com aquela parcelinha bem pequenininha, então aproveita, início do mês, já pagou aquelas contas, sobrou um dinheirinho, porra, vou comprar uma peita bacana para mim do Tricolor e eu vou comprar onde? Moleque, lá na Loja do Drex, linkzão aí no primeiro comentário para quem puder dar aquela moral, tamo junto, vamos que vamos, tá? Bom, sobre as notícias, né, algumas informações que eu queria passar nesse vídeo, lógico, além de todas as informações sobre o jogo de amanhã, vamos falar sobre essa renovação do elenco, né? Porque não é só o Rafael que o São Paulo já procurou aí para fazer uma renovação de contrato, mas com o Rafael, o São Paulo já iniciou ali as conversas para um contrato até 2027.
né? O jogador aí se vê lisonjeado, até pensa aí em seguir carreira e se aposentar no São Paulo. E é um cara também que acabou, mesmo chegando com certa desconfiança, e eu não tenho rabo preso com ninguém para falar, porque quando o Rafael chegou no São Paulo, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque ele não tinha uma boa saída de bola, nem com as mãos e nem com os pés, mas com o passar do tempo, né? Os jogadores acabam se adaptando com o goleiro e com ali a galera da zaga, os laterais e tudo mais. Então hoje, Rafael aí, é lógico, é o melhor goleiro do São Paulo no elenco, né? A gente tem o Jandrei, a gente tem o Yang também, e o Rafael merece sim toda essa confiança. E eu, Drex, assino embaixo essa renovação com o Rafael, hein? Gosto do Rafael, ganhou a minha confiança, tenho certeza que ganhou a sua também. E já deixo a pergunta: você acha bacana? Você tem confiança no Rafael ou você ainda gostaria de ter um goleiro melhor? Sabendo que, para ter um goleiro melhor, precisa gastar uma grana e é coisa que o São Paulo não tem. Então, quero saber se o São Paulo faz bem em renovar o contrato com o Rafael até 2027. Lembrando que Rafael ainda tem contrato até o fim do próximo ano, até o fim de 2025, tá? Falando do gringo aí, que o São Paulo deve dispensar ou negociar agora, já nessa janela, né? Mesmo precisando de um volante, né? A gente sabe como que está o desespero aí da contratação do Thiago Mendes e também aí quase que acabou contratando o Paul Fernandes do Boca Juniors, só acabou não rolando mesmo porque o Boca acabou não liberando o jogador para vir agora, porque se tivesse liberado, ou então o São Paulo tivesse até aumentado um pouco a proposta, era bem capaz que o Boca liberaria o jogador e o argentino poderia já estar aí treinando no São Paulo, no BID, e por que não já participar até desses próximos jogos, e principalmente reforço para a Libertadores. Acabou não rolando, né? E o volante que hoje a gente tem lá, que ainda é tratado como reforço, é o Lisieiro e também o Jackson Mendes, né? O equatoriano, que ficou emprestado lá no futebol espanhol, no Elche, acabou não dando muito certo. O time acabou, o empréstimo acabou devolvendo para o São Paulo e o Zubeldia não curtiu muito o estilo de jogo e não vai fazer parte dos planos do Zubeldia para o restante da temporada. Então, dois times já estão interessados, né? Lembrando que no final do ano passado, o próprio Jackson Mendes ali mudou, né, a sua equipe de staff ali, de empresários. Então, agora com os caras um pouco mais renomados e mais envolvidos no futebol, já dois times já estão interessados aí no futebol do Jackson Mendes, que é cadê que eu anotei aqui? O San José da MLS, futebol aí norte-americano, né? E também o Clube Bruges da Bélgica. Esses dois times já têm conversas aí com os empresários do Jackson Mendes. Vamos ver como que vai ficar toda essa situação aí. Não sei se o São Paulo deve algum dinheiro para o Jackson Mendes ou não deve nada, então talvez ainda pinte alguma graninha para o São Paulo referente aí uma venda, né? Porque se não vai utilizar o Zubeldia, ficar emprestando também toda hora jogador acaba desvalorizando. Então tem que ver se tenta aí negociar o jogador para realmente se livrar de vez aí do Jackson Mendes, que não está nos planos do Zubeldia, tá? E uma outra grana que pode entrar para o São Paulo, exatamente com esse assunto que eu trouxe na introdução do vídeo, que é o São Paulo, que sempre fatura uma grana, né, com jogadores que são formados na base, né, por aquele sistema ali de solidariedade da FIFA, que é mais ou menos 4,3%, 4,5% do valor de cada transferência do jogador. Então tem jogador aí que foi formado no São Paulo, que está para fazer aí um último contrato de carreira e o São Paulo ainda pode faturar grana em cima, né? Exemplo aí o Casimiro, que já tem mais de 30 anos, né? Já passou por vários clubes da Europa. Caso for negociado nessa janela, o São Paulo, lógico,
vai ter direito ainda a essa grana como clube formador, né? E essa última que pode pintar, porque está borbulhando e fervendo lá no mercado europeu, é a saída do David Neres do Benfica para o Napoli. Exatamente, o Napoli prepara aí uma proposta entre 25 e 30 milhões de euros. É muita grana, hein, rapaziada? Mais ou menos aí 130 milhões de reais. O São Paulo, infelizmente, do David Neres não tem mais nenhuma porcentagem, né, para colocar ali no mais-valia nessa transferência, mas tem aí sim ainda a solidariedade da FIFA, né? Aquela porcentagem. Então, o São Paulo, se acabar rolando a venda do Benfica para o Napoli, do David Neres, né? O São Paulo deve chegar a receber aí até 4 milhões e meio de reais, caso venda no valor máximo aí, que é o valor que o Benfica está pedindo, que é de 30 milhões de euros. Não é muito, talvez para você, né? Talvez aí para o São Paulo, mas é muita grana e ajuda sim com o São Paulo. Até porque só nesse ano de 2024, nessa porcentagem de solidariedade da FIFA, o São Paulo já faturou 74 milhões de reais. É um número que, quando eu vi, eu falei, mano, não é possível. Não é possível que o São Paulo já faturou isso esse ano com transferências de jogadores que saíram da base do São Paulo, né? Informação tirada lá do blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta, e repassando aqui para vocês, porque realmente acabei ficando intrigado com esse valor. E aí eu pergunto para vocês, cadê esse dinheiro? A gente sabe que toda negociação feita dificilmente é feito com pagamento à vista, né? Sempre é parcelado, então sempre está pingando uma graninha no São Paulo todos os meses com esses pagamentos parcelados de todas essas negociações que envolvem jogadores, né, que saíram da base do São Paulo. Mas quero saber de vocês, lógico, sobre o Rafael. Deve renovar? Vai aumentar aí a média de idade, até porque o São Paulo também já apresentou propostas para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, que tem aí 37 anos, tá para fazer já aniversário. O São Paulo quer renovar por mais um ano. Então, quer dizer, uma temporada de 2025 que vai dar aquela aumentada de leve à idade média do elenco do São Paulo. Você acha que o São Paulo faz o certo? Não chegar no modo Fluminense, né? Porque o Fluminense tá praticamente com um time sênior jogando lá, e a gente viu os problemas que agora está passando o Fluminense por ter jogadores com uma média de idade elevada, né? Não está conseguindo levar aí os campeonatos muito ali naquela intensidade. Você acha certo o São Paulo aumentar um pouco? É lógico. Eu acho que Luiz Gustavo é um jogador, está sendo um jogador importante para o São Paulo, ainda mais nessas ausências do Pablo Maia e também do Alisson. E o Rafael, para mim, tem todo o respaldo aí, né, para continuar sendo o goleiro titular do São Paulo. Quero saber da sua opinião aí sobre os assuntos, quero saber também o seu placar, o seu palpite para o jogo de amanhã contra o Goiás. São Paulo classifica de boa ou vai ser um jogo complicado? Amanhã eu falo meu palpite na live de pré-jogo, 1h15 antes da bola rolar, mas antes disso, 1h30 da tarde, tem programa Campeão de Tudo, ao vivo, as últimas notícias, aquela resenha bem bacana aqui no canal do Drex, fechou? Conto com a sua presença na live amanhã, 1h30, e também antes da partida. Então, 2 lives e o vídeo de pós-jogo. Muito conteúdo para você em dias de jogos do nosso tricolor, fechou? Então é isso, tamo junto, é nóis.